Olá, muito boa tarde. Há 8 anos, o Papa Francisco publicava um documento sobre o cuidado da casa comum, a carta encíclica Laudato Si. Agora prepara-se para divulgar uma segunda parte deste documento, que intitulou Laudate Deum, Louvai a Deus. O percurso desde 2015 e os novos desafios que se colocam no cuidado da casa comum serão agora o tema para a análise de Carmo Diniz, que coordenou o Gabinete de Diálogo e Proximidade da Jornada Mundial da Juventude, e Francisco Ferreira, presidente da Associação Zero. Muito obrigado por estarem neste programa. E a começar pelo Francisco e para nos colocarmos em 2015. Depois já vamos à Jornada Mundial da Juventude. O Papa publicou, de facto, esta carta encíclica uns meses antes da Cimeira de Paris, a COP21. O que é que passou para essa Cimeira da carta encíclica do Papa? Há aspectos que não foram aí assumidos e quererão agora ser... O Papa quererá agora falar sobre eles neste novo documento? 2015 realmente foi um ano absolutamente marcante, não é? Porque nós tivemos a carta encíclica Laudato Si em maio, no final de maio. Depois tivemos, em setembro, a reunião das Nações Unidas, onde foi aprovada a agenda para 2030 e onde se incluíam os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. E o primeiro grande teste relativamente à política climática, que viria a ser, a seguir, o Acordo de Paris, a Conferência das Nações Unidas, da Convenção das Nações Unidas, que se dedica às alterações climáticas e que deveria ter esse sucesso, pelo menos na aprovação de metas bem mais exigentes do que aquelas que existiam. Em 2015 houve realmente esta sequência em que é quase o Papa Francisco a marcar a agenda para depois termos os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável e o Acordo de Paris. E conseguiu marcar a agenda com a Laudato Si? E conseguiu marcar a agenda, na medida em que o que estava em cima da mesa para a discussão entre os vários países no que respeitava aos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, que aliás são habitualmente sintetizados como os 5P, planeta, prosperidade, pessoas, parcerias e paz, viria realmente a ser muito fruto ou poder ter a encíclica como uma base para aquilo que eram realmente os temas-chave que vão desde as desigualdades às questões ambientais, mas às questões do consumo. Tudo isso acabou por ser antecipado pela carta encíclica. Agora, em 2023, as Nações Unidas recentemente, há cerca de praticamente 2 semanas, fizeram um balanço do que é que já se fez até agora nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Infelizmente, apenas 15% desses objetivos estão em linha de vir a ser cumpridos até 2030 e por outro lado, vamos ter uma reunião, uma nova COP nos Emirados Árabes Unidos, mas António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, também fez uma cimeira especial só sobre o clima no dia 20 de setembro e portanto, digamos que aquilo que eu espero desta segunda parte, entre aspas, da Laudato Si, é novamente esta mistura de balanço, mas acima de tudo de apelo do Papa Francisco, face àquilo que são as consequências cada vez mais conhecidas e vividas em todo o mundo dos problemas da crise dos recursos, da biodiversidade e das alterações climáticas. Carmo Diniz, um olhar sobre esta encíclica Laudato Si e, sobretudo, para perceber que centralidade teve a encíclica na Jornada Mundial da Juventude, no encontro de jovens de todo o mundo. O Papa Francisco, na encíclica, fala muito na casa comum de todos. As pessoas estão na igreja, as pessoas estão fora da igreja. Neste sentido de apelo a olharmos para a criação como um todo e não como seres vivos, humanos, que usam recursos. Somos todos parte da criação, temos nós, seres humanos, a responsabilidade de cuidar da criação e de cuidar bem. Não é usar, é cuidar.
Isto é a base da Laudato Si. Em 2015, interessante, quando o Papa fala então o que é que vamos fazer, o primeiro apelo que faz é o diálogo para as políticas nacionais, o diálogo para as políticas internacionais, o diálogo entre a política e a economia, a religião e a ciência, apela muito ao diálogo. Portanto, isto em 2015, no contexto em que o Francisco nos estava aqui a contar. Passaram 8 anos, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram sendo desenvolvidos, aplicados na medida do possível, abaixo das expectativas. Muito interessante ouvir o António Guterres a dizer que estamos a entrar na época da ebulição, que é uma palavra muito forte e que nos preocupa. E eu julgo que agora, chegando a 2023 e à Jornada Mundial da Juventude, o Gabinete de Diálogo e Proximidade sentiu um apelo à ação. E um apelo à ação junto dos jovens, para que os jovens tomem consciência de que são protagonistas e que podem, de facto, fazer a diferença. E apelando, enfim, a ações que vão além de comportamentos de proteção do clima, foi esse o propósito desse Gabinete de Diálogo e Proximidade? O Gabinete de Diálogo e Proximidade trabalhou de forma transversal com todas as direções. Portanto, o Gabinete tinha uma ação de aconselhamento das direções. A ideia não era haver ali uma estrutura que trabalhasse o tema da sustentabilidade, mas fazer com que toda a estrutura trabalhasse o tema da sustentabilidade. E não só o Comitê de Organização Local, que é a estrutura interna, como os parceiros externos. E desde o início juntámos à volta da mesa uma série de parceiros externos que a primeira ação que tomou foi dizer: nós queremos promover uma Jornada Mundial da Juventude o mais sustentável possível e desenhar em conjunto também uma estratégia para que a jornada fosse o mais sustentável possível. No fundo, pôr a sustentabilidade explicitamente na agenda e na vontade da organização do encontro. Assumindo também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sim, a Igreja está de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tem os Laudato Si Goals, que são objetivos próprios no contexto da Igreja, mas está completamente de acordo com os ODS e portanto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dizem-nos respeito a todos. O que é que podemos dizer desta experiência com os jovens como antecipação da Laudate Deum, louvai a Deus? Esta experiência de jornada, nós tivemos aqui a fazer uma reflexão já pós-jornada, estamos a fazer o relatório, portanto estamos aqui nas primeiras impressões e tendo em conta os princípios de economia circular, fomos vendo as várias medidas que fomos tomando quer em termos de organização, quer o que se viu depois de comportamento dos peregrinos, dos jovens peregrinos. Estamos muito satisfeitos com o resultado e convictos que, de facto, a sustentabilidade foi endereçada, foi tomada, quer pela organização, quer pelos peregrinos. Muito importante, porque tivemos a consciência que, desde o início, que era preciso que cada um dos peregrinos quisesse que a jornada fosse sustentável para ela, de facto, o ser. E então tivemos as preocupações de produtos de origem local, tudo dentro da medida do que é possível, sensibilizar ao máximo possível todas as estruturas, reduzir, no sentido da sobriedade que o Papa também nos fala, reduzir os recursos ao necessário, reutilizar o máximo possível. Portanto, tanto recebemos bens que já tinham sido usados, como a grande maioria será devolvida a associações, em colaboração com a Entreajuda e outras entidades, promover muitíssimo a reciclagem. Fizemos um esforço muito grande para promover a reciclagem a todos os níveis, desde a preparação até durante a semana, e aí foi um grande resultado que pretendemos apresentar em breve, porque de facto os peregrinos tiveram um comportamento de separação de resíduos muito significativo. O respeito pela biodiversidade, a preocupação com a plantação de árvores, eu julgo que falámos também sobre isto, no fundo deixar a geografia e o terreno que usamos melhor do que o encontramos. De facto, um exemplo concreto e com as novas gerações, e acredita, Francisco Ferreira, que é por aí que o processo de transformação cultural vai acontecendo?
Bem, nós não nos esqueçamos que a Carta Encíclica, logo em si, tinha todo um conjunto de recomendações muito diretas sobre aquilo que deveriam ser as mudanças de comportamento de cada um de nós, como cidadãos, para além, obviamente, de ser extremamente incisiva em relação àquilo que os governos e quem tem responsabilidades na economia, mas também na sociedade, de fazer a diferença. Pois mas a o Papa depois... a plataforma Laudato Si também foi muito minuciosa nessas alterações de comportamentos. Não, exatamente. Nós temos depois, no ano 2000, não é? 5 anos depois, o manual, digamos assim, de instruções ainda mais detalhado sobre estes aspectos. E realmente, quer dizer, as Jornadas Mundiais da Juventude tinham que ser também aqui completamente, diria eu, coerentes com esse esforço. Nós gostaríamos sempre, às vezes, de ainda ver mais do que... porque não é fácil do ponto de vista logístico, não é fácil para uma iniciativa desta natureza nós termos uma pegada ecológica reduzida. Pensemos nas viagens de avião. Nós nem de Lisboa a Madrid conseguimos ir de comboio de seguida e em menos de 11 horas, portanto, obviamente houve aqui todo um conjunto de questões que passaram pelas viagens, mas que passaram depois, obviamente, por toda a gestão no terreno em relação aos vários princípios da redução, da reutilização, da reciclagem. E como dizia, aliás, a Carma, aqui um aspecto muito importante que começa a ser a palavra-chave, que é a sobriedade ou a suficiência, e que nos deve orientar em tudo aquilo que são realmente os nossos comportamentos, quando nós percebemos que, se todos vivessem como os portugueses, nós precisaríamos praticamente de 3 planetas. Portanto, nós que até, se calhar, consideramos que, em comparação com outros países, temos um consumo relativamente reduzido, o que é facto é que, face aos recursos renováveis que nós temos do nosso país, nós acabamos por utilizar muito mais. Na apresentação da nova encíclica, nova exortação, há dias, o Papa alertava para a degradação ambiental geral, que leva para o fundo do poço, mas incluindo aí a degradação dos valores, das condições de vida, etc. Portanto, será que neste novo documento, para além de metas ambientais e climáticas, há sobretudo uma ecologia integral que o Papa quer propor? Eu não tenho dúvidas que sim, não é? Quer dizer, não tenho dúvidas porque efetivamente nós o que constatamos, e o Papa alerta para esse aspecto de forma muito direta logo na Laudato Si, e não é apenas o Papa, realmente António Guterres também o tem feito, e muitos à escala mundial, e muitas organizações também não governamentais o têm feito, que é dizer, reparem, eu estou num mundo muito desigual, e são os mais fracos aqueles que sofrem mais e sem capacidade de reagir. Ou seja, eu ter os efeitos como tive de cheias na Líbia e agora lidar com essas circunstâncias em que praticamente uma cidade ficou destruída, é muito mais difícil do que eu ter um furacão na Flórida com todas as consequências que tenha tido, porque obviamente são sociedades que têm uma resiliência e uma capacidade financeira completamente diferente. E o que é facto é que são os mais ricos que estão a causar, quer historicamente, quer mesmo agora, os problemas, e são os mais fracos os que acabam por sofrer. Para além dos indicadores, que determinam as alterações climáticas, teremos de incluir em toda esta problemática os indicadores da tal sobriedade e suficiência que falava? Sem dúvida. Nós temos realmente aqui apesar da questão das alterações climáticas também estar relacionada com os usos dos recursos ou com a própria biodiversidade, não falámos em ou com a poluição. 1% ou 2% sobre esses comportamentos. Mas é verdade que nós temos que ter esses indicadores e olhar para essas circunstâncias. Nós temos um problema, por exemplo, na alimentação. Como é que é possível nós termos tantos custos de saúde à custa do excesso
da sobrealimentação, da obesidade, de tudo aquilo que é também um desperdício na área da alimentação, quando temos quem não tenha o mínimo para sobreviver. Portanto, e além disso, às vezes explorando recursos que já estão no seu limite ou para além do seu limite. Portanto, a discussão aqui realmente do consumo é absolutamente crucial e a inspiração de São Francisco de Assis, aliás, o 4 de outubro tem precisamente tem esse simbolismo também, essa frugalidade que não significa uma perda de bem-estar, uma perda de qualidade de vida, significa sim a consciência de como devemos gerir aquilo que a natureza nos dá. Sabes que eu posso... acho que também temos que ver casos práticos. Em 2021 o Papa fez um filme, colaborou num filme, que se chama A Carta. E A Carta é um filme belíssimo, vale a pena ver. Aliás, também vimos durante a Jornada Mundial da Juventude, na vigília, mas vale a pena ver 2 e 3 vezes, porque é na prática o que é que significa, o que é que o Papa quer dizer na Laudato Si de 2015. E vai buscar a cada canto do mundo um exemplo das consequências das alterações climáticas e como é que as pessoas sofrem com elas e como é que reagem a elas. Nós precisamos destes exemplos também de saber o que é que se passa no mundo, o que é que na prática quer dizer este aquecimento, o que é que acontece com as cheias de uma maneira séria. E este filme da Carta é uma recomendação e eu acho que precisamos destes exemplos, não só das consequências, como do que é que podemos fazer para combater as alterações climáticas localmente. E fazê-lo. O Papa também, ainda na Laudato Si, diz que nós temos que nos preocupar mais uns com os outros. Preocupar-nos uns com os outros e contarmos uns com os outros. Portanto, entra aqui a solidariedade, não é só este que uso é que eu individualmente faço dos recursos, eu conto com o meu irmão, eu preciso disto, pergunto-lhe se preciso, divido com ele, empresto. O sentido da partilha é absolutamente crucial, porque o que acontece no nosso dia-a-dia é que realmente muitos destes bens que nós utilizamos, nós se calhar precisaríamos de metade ou de 1/3 ou menos se os partilhássemos. A tal suficiência. E, portanto, nós aqui temos que ter uma sociedade muito mais coletiva, comunicativa e partilhada do que temos. Na pandemia nós descobrimos um pouco isso, não é? Quando falámos com os vizinhos e quando os conhecemos e se calhar começámos a olhar para estas necessidades, mas estamos a esquecê-las. A Jornada Mundial da Juventude, e para regressarmos a um caso prático, não é? A um exemplo, o que é que vimos os jovens e vemos constantemente afirmações públicas em defesa da casa comum, ainda na semana passada de forma muito veemente, não é? Portanto, os jovens manifestam-se, os jovens são capazes também de incluir no seu cotidiano estes indicadores da suficiência para que, de facto, sejam consequentes com aquilo que defendem. Eu acho que os jovens precisam de saber que as suas ações têm, de facto, consequências com uma escala maior. Podem cair na tentação de dizer isto não faz diferença, o que eu faço não faz diferença. Isto é transversal na sociedade, mas muito forte num jovem, não é? Se o jovem perceber que a sua ação tem uma consequência e que a ação coletiva de todos tem uma consequência maior, eu não tenho dúvida que se mobilizarão para mudar a forma de fazer. Há muitos anos, e eu sou mãe, e vejo nos meus filhos que eles aprendem na escola a separar resíduos. Fazem-no em casa. Não sei. Temos que lhes lembrar, sem dúvida. Temos que continuar a trabalhar para que mudemos mesmo, para que a atitude seja orgânica. E o tal critério da sobriedade e da suficiência que falava o Francisco? Ter a consciência de que nós temos mais do que precisamos. Aqui em Portugal temos mais do que precisamos de maneira geral, não descurando nunca as pessoas que sofrem, podemos partilhar com as que sofrem. Temos partilhar com os irmãos tudo o que nos sobra, ou mesmo o que não nos sobra, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, o que nos dói a partilhar, sabendo que depois, amanhã, posso contar com a ajuda da outra pessoa que está ao meu lado. É uma mudança de estilo de vida que o Papa também refere. Uma resposta muito breve. Da experiência da Jornada Mundial da Juventude, neste capítulo em concreto, o que podemos esperar ainda? Que consequência vai ter? Desta jornada? Sim. Nós não vamos ficar iguais, ninguém fica igual. Pessoalmente não ficamos também, iguais, no que diz como respeito a igreja também não. comportamentos de proteção da casa comum.
Eu penso que sim. O projeto de plantação de árvores vai continuar e é um legado que queremos, é quase um presente para o planeta e para o Papa. Mas queremos continuar com o projeto de plantação de árvores. A sensibilização que fizemos a nível nacional junto dos COPs relativamente ao cuidado com os resíduos não pode ficar esquecida. Os apelos estão lá, a sensibilização está lá. Encontramos muitas comunidades pelo país com vontade de fazer recolhas e limpezas e várias ações. Nada pode ficar igual depois da jornada. E com esta segunda parte da encíclica Laudato Si também nada poderá ficar também igual ao que espera Francisco Ferreira do novo documento do Papa? Nem mais. Quer dizer, espero, no fundo, acima de tudo, é que nós interiorizemos, nós, e aqui significa, volto a dizer, governos, autarquias, empresas, cidadãos, que nós tenhamos a capacidade de responder aos apelos destas grandes figuras à escala mundial e que a Igreja tenha aqui diria eu, um incentivo renovado para aquilo que começou em 2015, tenha agora uma nova onda de um novo olhar mais emergente sobre aquilo que é a necessidade de cuidarmos desta casa comum. Esperemos que com este novo impulso do Papa, de facto, os comportamentos sejam muito concretos no nosso dia-a-dia. Agradeço-vos ter estado aqui a analisar a encíclica já publicada há 8 anos e esta agora que o Papa vai publicar. Muito obrigado, por terem estado no programa Eclésia. Acompanhe a informação que publicamos em agência.eclésia.pt, onde pode também rever os programas que partilhamos consigo aqui na RTP2 e também na Antena 1. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.